Bora, primeira pergunta. Primeira pergunta, então. Vai aparecer pra eles e pra gente na tela também. Sim, senhor. Mas antes da primeira pergunta, você lembra exatamente sobre o que era? Não. Não lembra? Não. Então vocês vão descobrir sobre o que foi a primeira pergunta agora. Em Cláudio, o Ryusuke parece se importar com relacionamentos, como amizades e namoros apenas como uma forma de status. Poderia dizer se há algum motivo especial para que ele não consiga acreditar nesses relacionamentos de uma forma genuína, apenas pelo dinheiro e não por sentimentos? E isso seria de alguma forma uma escolha política do filme? おっしゃる通りなんですけれども、主人公に何かポリティカルな意味を持たせたり、あるいは何か社会のある問題をテーマとしてそこに盛り込んだりしたつもりはありません。そうではなくて、現代の日本によくいそうな、ごく普通のたった一人で生きている人間、いかにもいそうな男というふうに設定して自然に洗うようになりました。一言言うと、彼はもちろんお金をどうやって儲けようかということをいつも考えているわけですが、それは彼が生きているということですね。あれをやらないと彼は生きていけない。何か有り余る財産があったり、すごい何か特別な技能を持っているわけではない。全く何の取り柄もない普通の男が何とか生きていくために、お金しか頼るものはないっていうのは、いいこととは思いませんが、非常にリアルな現代の姿だと考えています。Dito isso... Ih, voltou a microfonia. Dito isso, a Grata tá perguntando, achei que fosse inglês. Não, é porque a gente sabe japonês, pô. A gente entende japonês, a gente fala japonês. Mentira, nós tivemos aqui uma tradutora, né? A Ana Lídia traduziu em tempo real, cara, que a tradução dela foi bizarra. Bizarra, e assim... Aquele negócio super completinho. Eu não sei se ela falou pra ele completo a nossa pergunta, porque eu não tenho como saber, né? Eu fazia a pergunta, ela... Eu, porra, não entendi nada. Mas foi incrível, foi incrível. Eu também não sei se ela falou o que ele falou, porque eu não entendo porra nenhuma que ele falou. Mas, assim, as respostas muito picas. Muito, muito. Que elas trouxeram. Mas porque o que tem pra comentar isso aí? Cara, ele leva pra outro lugar, mas... Deixa eu pensar. É porque ele é um cara muito que ele não pensa em política, ideologia e tal. Mesmo que essas coisas estejam presentes, porque é inevitável, ele pensa muito mais em... Ele é um cara muito materialista nesse aspecto, né? Ele pensa muito em filmar a realidade, o que ele tá vendo, sem colocar um rótulo naquilo, sem colocar uma ideia, mesmo que haja muita coisa por trás. Ele quer muito manter essa ideia de que ele tá filmando o que ele vê acontecendo no Japão, sabe? Eu acho isso muito foda, pô. Sim. Ele até deu em algumas entrevistas dele que antes de fazer a entrevista com ele aqui, eu fui pesquisar outras entrevistas, ler o que ele já falou sobre Clown, sobre cinema como um todo. E ele sempre falou sobre essa relação da maneira como ele enxerga o Japão, né? Mas evidentemente que o Japão está inserido dentro de um sistema global, né? Que a gente sabe qual é. E esses sujeitos dos filmes dele estão inseridos dentro dessa lógica. Sim. E aí, a grande parada é essa. Ele, enquanto artista, por mais que ele não esteja necessariamente pensando em fazer um filme político, a realidade que o cerca e a maneira como ele entende o mundo faz com que ele crie um filme político. Sim. E Cláudio é um filme muito político, né? Eu também acho. Isso fica muito claro ali. Não exatamente o filme político no sentido de uma relação política parlamentar. Não é o filme do Eisenstein, sabe? Pois é. Não é o Oppenheimer também, digamos assim. Pô, mas aí tu baixou o nível demais. Meu Deus do céu, pra que isso? Desculpa, gente. Peço perdão pelo vacilo. Vacilei aqui. Calma. Mas é porque, assim, o Oppenheimer tem toda aquelas cenas de flashback. Flashback não, né? Porque é muito, muito estranho essa escolha do Nolan, diga-se de passagem. Eu tô levando o negócio pro Nolan. Cara, o que tá acontecendo com o Felipe? Ai, cara. Não citou Vertigo, mas citou o Nolan. É hater! Ele só quer falar mal do Nolan, essa é a verdade. Mas... É estranho, né? Porque o Nolan, ele faz o flash forward em preto e branco. Não faz nem sentido. Tinha um filme que ele é todo do passado, tipo... Enfim. Porque, assim, faz muito mais sentido você, quando vai falar do passado, usar o preto e branco. E o presente você usa em colorido. Não, ele faz a cena de tribunal, que é teoricamente o hoje, é em preto e branco. Tá bom.
Mas é porque é pra ser um documento daquele momento. Tá bom, beleza. Vamos entender essa maneira. Mas eu acho muito interessante como o Kiyoshi, ele tá muito interessado em filmar gerações diferentes no filme, né? A relação que o Ryosuke tem com o chefe dele é uma parada que me fascina muito, que o chefe não aceita que ele se demitiu. Como assim? Eu quero te demitir, promover, te dar mais dinheiro, fazer você ser chefe, porque você vai crescer na empresa, e você não quer, seu merda? Quem é você pra rejeitar a promoção que eu tô te oferecendo? Então, isso é uma parada política de alguma forma, sabe? Porque é uma geração anterior que ganhava dinheiro de outra maneira, não entendendo os anseios da geração de hoje, que esses anseios são frutos do capitalismo. Sim. E eu sei disso, assim, eu assistindo o filme, eu senti isso na minha pele. Não necessariamente pelo que aconteceu ali, porque a gente não vai falar o que é, né? Porque o chefe depois tem uma outra desenrolar no que acontece ali, né? Mas eu sinto isso na minha pele. Eu recebo até hoje... A família, vai trabalhar não? Não, é isso. Até hoje eu recebo no meu WhatsApp concurso público do Correios. Pra caralho. Olha, Felipe, abriu o concurso público do Correio, R$2.500, vai lá. Tá bom, vou, beleza. As pessoas não entendem o que a gente faz. Trabalho com internet, eu tô aparecendo na frente da câmera, no YouTube, não tô nem na televisão. Tô no YouTube. Da câmera e também tem muito familiar meu que faz a pergunta do que você tá fazendo, onde tá tanto concurso fácil pra passar. Pois é, da onde sai dinheiro com isso? Como é que dá dinheiro? Não dá, gente. Isso é uma verdade, não dá. Então seja membro aqui do canal, inclusive. Mas, mande seu superchat, mande seu live pix, que a gente vai responder todas as perguntas no final. Mas é curioso isso, né? Essa relação de uma geração antiga com a nova geração. Que é muito que o Ozu fazia, pra citar outro conterrâneo do Kiyoshi Kurosawa. Só que fazendo em momentos diferentes, né? O Ozu, quando tava fazendo essa relação de gerações, ele tá falando da geração da bomba, né? Sim. Geração da bomba versus a geração da ocupação americana. Que vem depois e que tá transtornada, desiludida com o que a geração antiga fez e etc. O Kiyoshi está falando de outra coisa, da mudança pro digital, como o digital amplia as contradições capitalistas, muda completamente as relações de trabalho, dinamiza as relações de trabalho de maneira internacional. É sobre tudo isso. E essa geração antiga não entende muito bem como é que surge esse dinheiro. Aí o cara fica desconfiado. Tenta achar o pelo no ovo. No caso... E é curioso que tem também a diferença da geração do protagonista, que é o Ryosuke, com o assistente dele, que é mais novo ainda. Porque o Ryosuke faz aquelas coisas ali, só que ele sabe que aquilo é errado de alguma maneira, sabe? Só que ele meio que faz um afastamento moral. Só que o personagem mais novo, que é o assistente dele, acha aquilo irado, incentiva pra caralho, isso aí, tamo junto. Ele, peraí, vamos fazer, mas sem sentir orgulho. O cara, não, é isso aí, vamos fazer isso, cara. Vamos continuar aqui, eu tô aqui pra te defender. Tô aqui pra te defender. É isso aí. Então, é isso. Tem uma relação muito, muito intensa, assim, com essa relação geracional, né? E tem a relação familiar, da esposa também, que é muito interessante no filme. Que também é outra coisa que não dá pra dar muito spoiler.